É, aí pode apresentar aí, Miriam. Beleza, vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento e banco de dados na AWS, né? Então a gente vai explorar algumas soluções aqui que são bem robustas e escaláveis, né, para armazenar e gerenciar os dados de forma eficiente e segura, né? Então, para armazenamento a gente vai explorar um pouco do S3, EBS, EFS e bancos de dados. A gente vai falar um pouco de bancos de dados relacionais, não relacionais, né? E falar um pouco de escalabilidade, segurança e o desempenho de cada um deles, tá? E para falar sobre tudo isso, a gente tem o Normandes aqui, que vai explicar um pouquinho desses serviços para a gente, né? E trazer aqui o conhecimento e experiência dele em AWS. Aí, Normandes, pode se apresentar aí e começar a apresentação. Beleza, obrigadão aí. Obrigado, Ian, Presuntinho, pelo convite. Tamo junto. Bom, vamos lá. Então, a ideia é só me apresentar rápido. Né? Normalmente trabalho hoje na ZUP, trabalho como dev back-end ali. Eu tenho duas certificações da AWS que eu tirei o ano passado. E é isso. Agora, a ideia, como a Miriam disse, é a gente falar sobre serviço de armazenamento ali no geral. Vou fazer um estilo de apresentação, tem um pouco de slide e eu vou mostrar também lá dentro do console da AWS, principalmente na parte inicial aqui do S3, e depois discutir alguns conceitos dos outros serviços, mais nos slides mesmo, que já vão ser bem suficientes para poder ajudar a passar na prova, né, do Cloud Practitioner, que cobram mais os conceitos ali, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre esse serviço de armazenamento, começando pelo S3, né, um dos serviços mais famosos da AWS. Só ajeitar aqui uma paradinha, isso. Um dos serviços aí bem famosos da AWS, né, para armazenamento de objetos ali em buckets, que eles chamam, né, e eu vou mostrar isso ali na prática, como é que funciona. Normalmente a gente usa aqui quando a gente quer hospedar arquivos estáticos ali, index.html, arquivos CSS, esse tipo de coisa, é usado bastante para a gente armazenar no S3. Ah, quando a gente precisa armazenar mídias, né, de áudio, de vídeo, imagens, é muito comum salvar imagens do tipo, imagina você está fazendo uma aplicação dentro da empresa que precisa salvar fotos, você precisa fazer upload de arquivos de imagem e quer criar thumbnails lá dentro, então você consegue criar isso dentro do S3 e o S3 escala assim infinito, você consegue colocar lá, enfim, não tem limite ali, pode sair tacando arquivo lá dentro que não tem problema. Então é muito usado para isso, para você fazer backup também, colocar documentos, enfim, é bem útil nesse sentido. Inclusive dados para fazer análises. Imagina que você tem arquivos para, sei lá, arquivos CSV, arquivos desse tipo, com informações de clientes, e você quer fazer a análise em cima desses dados. Dá para fazer ali também dentro do S3. Enfim, a forma de utilização, os casos de uso aí são muito grandes dentro dele. Então, a ideia para aqui para o S3 é mostrar, eu imagino que está mostrando aqui, se não estiver mostrando, me fala, tá? Mas mostrando aqui a página dentro do console da AWS do S3, e estou logado aqui numa conta minha, onde vamos conversar em cima do que é bucket, como é que a gente faz o upload de um arquivo, para ele aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um bucket. Um bucket é um local onde a gente salva esses arquivos, né? Pensa esses arquivos, um arquivo MP4 que você quer jogar lá dentro, um index.html que você quer jogar lá dentro. É que eu acho que deslogou. Deixa eu só logar aqui rapidinho, deixa eu só pôr aqui o celular. Faz parte, né? Beleza. Vamos aí de novo. Tinha logado hoje cedo, já expirou. Então, um bucket, como eu estava dizendo, pensa um local onde você consegue colocar esse arquivo MP4, esse arquivo index.html, beleza? O, o, o bucket,
né, o S3, ele fica dentro de uma região. Você vai falar, eu quero colocar ele dentro da Virgínia, eu quero colocar ele no Brasil aqui, né, em São Paulo, enfim, você tem que escolher a região aqui. Porém, o nome do bucket é um nome global, ele não pode repetir de forma alguma no mundo, mesmo sendo na região. Então, aqui, se eu tentar criar um bucket chamado teste, estou chutando aqui, é 100% de certeza que alguém já criou um bucket com esse nome. Se eu tentar vir aqui e mandar criar, ele vai me dar um erro aqui falando, esse bucket já existe com este nome, mesmo não sendo o bucket que está na minha conta, beleza? Já existe alguém que criou um bucket com esse nome. Então a gente precisa criar dar um nome aqui que seja extremamente único mesmo, único. Então, sei lá, vou colocar aqui teste, aí eu posso colocar uns números aqui, aí já fica um pouco mais difícil repetir, beleza? Então isso é importante você saber dessa informação, ok? Aqui tem algumas informações que às vezes não são relevantes para essa prova de certificação, então a gente vai manter as opções recomendadas, então o ACL aqui vai ficar desabilitado como sendo recomendado. Aqui a gente também está bloqueando todo o acesso público a esse bucket, ok? Também para essa prova acredito que não precisamos entrar em tantos detalhes aqui disso. Talvez bucket versioning sim. Então, o bucket versioning seria eu conseguir ter várias versões dos meus arquivos dentro do bucket. Então, imagina que você tem um arquivo lá chamado foto.jpg, uma coisa assim. Se você subir uma nova versão e aqui tiver desabilitado, você vai sobrescrever ela. Se você habilitar a versão, você vai ter a versão 0, a versão 1, a versão 2, você vai conseguir manter a versão. Então, por que todo mundo não mantém a versão habilitada sempre? Porque custa grana. Então, você precisa pensar nisso daí também. Parte de criptografia do arquivo, né? Quando você está subindo esse arquivo, ele vai ficar criptografado, armazenado lá dentro do bucket. Tem algumas formas da gente fazer essa criptografia. Também importante você saber que ele está sendo armazenado com alguma criptografia, não as diferenças dessas criptografias aqui, ok? Configurações avançadas também, acho que não é tão importante para essa prova, que seria a gente poder dar um lock no objeto, ou seja, eu vou colocar uma permissão para uma proteção, na verdade, para a gente não conseguir apagar alguns objetos dentro deste bucket, ok? Vou deixar desabilitado aqui por enquanto. Então, são essas configurações que a gente faz inicialmente aqui para criar um bucket, dando um create aqui, se aquele nome meu, teste, esse carinha aqui, realmente não existe ninguém com esse nome. Agora, se alguém tentar criar esse bucket com esse nome, não vai conseguir mais. Beleza? Bom, então o bucket está criado, a gente agora consegue mandar objetos para cá. E por que eu estou falando aqui assim, né? Muito objetos, né? Não, às vezes eu falo objeto, às vezes eu falo arquivo, né? Mas o que é um objeto dentro aqui? Porque do S3? É porque não é um sistema de arquivo onde você vai lá e dá um ls, por exemplo, aqui dentro do S3, via sistema operacional. Você tem que usar uma API para chegar lá. Existe até dentro da CLI, você consegue dar um ls, mas usando uma outra ferramenta para chegar aqui. Então, esses objetos, eles têm o arquivo em si, o dado em si, mas ele tem coisas em volta dele ali também. Tem metadados que vão ser embutidos dentro desse arquivo. Sei lá, a gente, por exemplo, o metadado principal, quando você está usando o S3, é ter uma key, né, uma chave, para a gente acessar esse objeto aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou fazer um upload de um arquivo aqui. Deixa eu pegar um arquivo aqui que eu tinha criado aqui, um index.html. Se eu arrastar ele para cá, eu vou colocar esse arquivo lá dentro, aqui, o index.html. Para onde ele vai? Né? Na verdade, qual é a key que eu quero dar para esse objeto? Se eu não colocar nada, ele vai ficar com a key dele vai ser o próprio nome dele. Então, dentro desse bucket, essa aqui, o index.html é a chave dele. Mas eu poderia colocar uma key diferente, eu poderia criar uma chave diferente para acessar ele. Aqui dentro do S3, parece ser uma folder. Eu posso vir... Opa, aqui é outra coisa. Aqui eu estou querendo adicionar uma folder inteira aqui dentro. Mas o S3 aqui,
a forma como ele funciona, parece que a gente está adicionando pastas dentro do S3. Só que não são pastas que a gente está adicionando, a gente está mexendo na chave desse objeto, mas aqui ele parece que a gente está criando um sistema de diretório. Beleza? Então, eu posso subir esse arquivo para cá, tem alguns detalhes que a gente poderia colocar aqui que a gente não precisa mexer neles, questões de permissão, propriedades também, são umas coisas legais aqui que a gente precisa entender, mas eu vou falar delas daqui a um pouquinho, que são essas questões do storage class aqui. Aqui as partes de criptografia, não vamos mexer nada. Coisas opcionais aqui também a gente não precisa fazer nada. Então vamos lá, vamos deixar como está aqui, só fazer o upload desse arquivo. Ele, pronto, fez o upload aqui do index.html, ele está salvo dentro do S3. A partir desse momento eu começo a pagar aqui um pequeno armazenamento, né, desse arquivo aqui. Beleza? Que está sendo armazenado. Quando eu clico no arquivo, lembra que eu falei que ele tem, né, dentro do objeto, vamos falar do objeto, tá vendo que ele tem, lá, até aqui mostra como objeto, ele tem várias propriedades assim que a gente consegue trabalhar, né, a gente consegue ver desse objeto, como por exemplo aqui dele, aqui está index.html, como eu disse, eu não coloquei nada antes, então essa fica sendo aqui dele para eu recuperar esse objeto daqui de dentro. E agora sim, vamos falar aqui do storage class, que é o seguinte, ó, quando eu faço sem mexer em nada, a forma padrão é salvar esse arquivo num storage class chamado de standard. Né? O que isso significa? Que eu consigo acessar esse arquivo, baixar ele aqui, né? Eu consigo clicar e fazer o download dele aqui super fácil. Se eu clicar em download aqui, eu baixo esse arquivo de novo, né, para minha máquina. Esse storage class, ele tem um custo por byte aqui, por kbyte armazenado aqui. Então, se a gente quiser, vamos supor que você está fazendo, eu disse ali, em alguns casos de uso, para, por exemplo, backups. Então, imagina que você está fazendo um backup de muitos dados ali. E você não precisa que um backup seja acessado. Vamos reformular isso daqui. Tem alguns backups, alguns arquivos que você não precisa acessar ele imediatamente. Às vezes você pode falar, olha, pode ser que eu precise desse arquivo, mas ele não é tão urgente assim para mim, né, desse conjunto desse objeto aqui. Então eu posso mudar a forma como ele é armazenado dentro do S3. Isso vai fazer com que eu consiga pagar mais barato por esse armazenamento. Então eu consigo mexer nessa forma aqui de como eu armazeno um objeto para pagar mais barato. Mas existe sempre ali, né? Todo mundo quer pagar mais barato, mas qual que é a consequência de você fazer isso, né? Então existem algumas classes, a gente não precisa entrar em detalhes de todas elas aqui, vou falar de algumas importantes aqui. A standard, que é a padrão, que é quando você está acessando os dados frequentemente. Então, se você tem um index.html, por exemplo, né, que é uma página que toda hora alguém vai acessar, provavelmente ela vai ficar no standard aqui, né, porque é uma página que todo mundo está acessando. Mas imagina que você tem um backup, você fez um backup, vamos supor que seu backup é feito por dia dentro da empresa. Então, você fez hoje aqui, dia 10. Aí, dia 11, você faz outro backup. Dia 12, outro backup. Dia 13, 14 e tal. Lá pelo dia 30, o backup do dia 10, você ainda quer manter ele, porque dentro da política da empresa ali, das regras de negócio, você precisa manter esse backup por 6 meses. Estou chutando aqui. Mas a partir do dia 10, ele não é tão importante mais assim para recuperar ele imediatamente. Então, você pode trocar ele de classe e aí você começa a pagar mais barato. Então, olha só, se eu mudar esse arquivo, né, esse objeto aqui, para um standard IA aqui, não é de inteligência artificial, é de infrequently accessed data, ou seja, de acesso infrequente aqui, ok? Você vai pagar um pouco mais barato. Só que você precisa armazenar por no mínimo 30 dias esse objeto, e ele normalmente, ele dá uma dica aqui, quando você precisa acessar esse cara uma vez por mês. Não estou dando exemplos de backup aqui, mas pensa, tem inúmeras regras que você pode usar para fazer isso, ok? Quando você for trocar aqui, por exemplo, as mais profundas, vamos falar assim, que é o Glacier, né, da era glacial, aqui, vamos brincar assim para te ajudar a lembrar. Quando você vai para as camadas de Glacier, significa que você
está armazenando, está pagando bem mais barato, mas em contrapartida, você tem que armazenar esse cara por no mínimo 90 dias, você vai acessar ele de forma menos frequente ainda, ok? Na maioria das vezes aqui. Então, por exemplo, esse Glacier Deep Archive, você vai acessar menos de uma vez no ano, e para recuperar, pode ser que ele leve algumas horas, você não consegue recuperar esse arquivo imediatamente. Beleza? Você vai pedir, eu quero baixar esse arquivo. Dentro de algumas horas você tem ele. Mas é bem barato armazenar. O custo aqui por byte vai ser bem mais barato para você, ok? No caso aqui, por giga que vai aplicar. Beleza? Então tem isso. E tem como você criar, que é uma parte bem importante, bem interessante, vou cancelar aqui, de você criar, deixa eu voltar no bucket, depois que você cria o bucket, você consegue fazer algumas outras configurações dele, como por exemplo, esse aqui, gerenciamento, aqui, ó, no Life Cycle Rules. Se você criar imagina que você está dentro ali dentro de uma chave específica ali, de alguma parte do seu bucket, você quer criar regras, por isso que chama rule aqui, de ciclo de vidas aqui do seu objeto. Então, ele começa no Standard, depois de 15 dias ele vai para o Standard AI, depois ele vai para o Glacier, enfim. Você consegue fazer esse tipo de configuração aqui, ó. Então, você vai mover a versão corrente de um objeto, versão atual de um objeto, para Standard A depois de 10 dias, por exemplo. Então, vai fazer isso para você automaticamente. Depois aqui do Standard A, eu quero que ele vá para o Glacier, por exemplo. Estou fazendo depois de 50 dias. Estou inventando regras aqui. Ela até vai te dando algumas coisas para você prestar atenção. Mas você consegue criar essas regras para ele navegando ali por essas classes à medida que o tempo vai passando. Beleza? Então, mostra até aqui, ó, no dia 0, o objeto foi feito, subiu aqui para a AWS, no dia 10 ele move para o Standard A, no dia 50 ele vai aqui para o Glacier, por exemplo. Ok? Então, isso é importante você lembrar dessas partes aqui do S3, lembrar que você está salvando um objeto. Por que um objeto? Mais uma vez, né? Porque ele tem algumas propriedades, metadados envolvidos, você precisa de uma API para acessar ele, você não entra aqui dentro do S3 e dá um mkdir, alguma coisa assim. Não, você tem que usar a API da AWS para poder trabalhar ali também. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu queria até para a gente fazer junto aqui. A resposta, obviamente, está relacionada com S3, né? Mas só para a gente treinar. Então, imagina que você está criando uma página web estática e está ajudando na arquitetura do projeto. Qual solução você vai surgir, né? Então, você vai usar o EBS para salvar os arquivos. E aí tem que tomar cuidado na prova, né? Aparecem algumas pegadinhas assim. Por exemplo, pois poderá criar uma lógica de negócio. Mas aí você tem que lembrar, mas é uma página web estática, então não faz sentido ter uma lógica de negócio em cima disso. Aí eu coloquei aqui EFS, pois posso compartilhar entre várias instâncias EC2. Acho que não tem nada a ver, né, nesse sentido. Ou usar no bucket S3 e configurar uma policy para acesso externo. Então, se você tem um bucket e quer expor uma página index.html, aqui a gente não viu esse detalhe, não faz parte aqui desse contexto, mas dá para a gente configurar umas policies para a gente transformar isso numa página externa também. Beleza? Uma outra pergunta aqui. Na outra companhia que você está trabalhando, precisam salvar um backup de processos, mas que não são frequentemente acessados. Onde você armazenaria? Então você vai colocar no EBS, aí obviamente não, né? Vou colocar dentro de um bucket S3 na classe padrão, na standard, pois posso acessar quando quiser. Mas aqui já fala, ó, não são frequentemente acessados. Então você fala, a forma mais barata, né, a forma melhor seria usar um bucket S3 com uma classe de acesso infrequente, né, pois o custo é menor. Então a gente tem que pensar em custo também. Beleza? Bom, é isso sobre aqui do S3. Vamos seguir para falar do EBS, que é o Elastic Block Store, que significa aqui. E o EBS, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma máquina, um servidor, e eu preciso salvar, né, instalar um sistema operacional, esse tipo de coisa, um HD, vou falar assim. Né? Então, é um HD da máquina, só que ele é um HD acessado através de uma rede, assim, ele não é um HD que está ligado ali, quando a gente faz um servidor, há muito tempo atrás, quando eu trabalhei numa empresa de telecom, a gente montava servidores, então vinha lá o servidor, tinha um HD daquele servidor.
Aqui não, aqui você tem a máquina e você vai ter a rede para acessar esse HD, vamos chamar assim, os storage ali dentro do EBS, beleza? Então, isso tem uma série de vantagens, tem uma desvantagem também, né? Que você, como você está acessando através da rede, né? Vai ter uma pequena latência ali, né? Enfim, mas tem uma vantagem muito legal que você consegue, eu tenho com essa máquina aqui, eu quero mudar alguma coisa, beleza, já está tudo pronto nesse EBS, eu consigo colocar ele em outro EC2. Mas aqui tem uma pegadinha muito grande, assim, né? Pegadinha, um conceito importante que a gente tem que ter. Eu só consigo fazer isso dentro da mesma AZ, dessa forma aqui. Você pegar esse EBS e colocar ele em uma outra EC2, beleza? Se a gente quer fazer isso para levar para uma outra AZ, né, uma outra zona ali dentro da AWS, aí eu preciso fazer um snapshot dele primeiro. Tipo, vamos fazer um backup desse cara, aí a gente chama de snapshot, a gente tem armazenado esse cara, cria outro EBS, carrega esse snapshot, e aí sim a gente coloca nessa outra EC2. Ok? Ele é por blocos, né? Por isso chama Elastic Block Store, né? Porque é tipo um HD. Então pensa com HD, né? Você armazena por blocos ali, né? Você não precisa acessar tudo, né? Eu quero ler um pedaço, né, de um arquivo ali, né, de um diretório. Eu consigo ler, pegar coisas, partes daquele diretório. Eu não preciso baixar um arquivo inteiro. Por isso que a gente chama ele por blocos. Então pensa no HD mesmo ali dentro da máquina. Esse seria o EBS. E aí mais um exemplo aqui. Imagina que você precisa trocar a instância EC2 do servidor que está usando. Mas você já tem toda a aplicação instalada e configurada lá dentro do HD, dentro do volume. E gostaria de manter o mesmo disco, né? Que na verdade, o que é verdade em relação a essa atividade, né, que você precisa fazer, trocar ali, né? São duas opções aqui para você escolher. Você pode criar a nova instância EC2, fazer o attach do EBS na nova instância e depois remover da EC2 antiga. Falso, você não consegue, você tem que tirar primeiro e depois atachar. Isso para esse nível aqui da prova do Cloud Practitioner. Se a gente estiver falando de outra certificação mais para frente, aí existe uma classe de EBS que você consegue atachar em mais de uma EC2. Mas para essa prova aqui, vamos trabalhar vamos pensar que você precisa fazer isso aqui primeiro, beleza? Se você for manter a mesma AZ, irá conseguir fazer o attach na nova instância e depois de remover da primeira. Então, ok, né, isso é verdade. Se for trocar de AZ, precisará primeiro fazer o snapshot do volume e então fazer o restore na nova AZ. Beleza? Isso aí seria as opções corretas aí para o EBS. Vamos falar do Instance Store. O Instance Store, quando você quer salvar, esse cara já está bem próximo a EC2, é quando você quer salvar arquivos temporários mesmo ali para aquela EC2. É tipo um cachezinho, ele está bem pertinho ali do seu servidor. Então ele é muito bom para performance, a performance dele é muito boa, mas ele tem. Aí você fala, por que eu não uso só esse cara então? Ele sempre tem, né, o trade-off ali. Se a máquina reiniciar, você perdeu tudo que tinha ali. Por isso que eu disse, um caso de uso seria usar como um cache, por exemplo, de alguma coisa local ali daquele seu servidor. Porque se precisar reiniciar, vai perder. Você tem que ter que recuperar esse cache que você estava fazendo. Beleza? Então pensa no Instance Store como isso, um HD bem pertinho ali da sua máquina, com uma performance muito boa, mas bem efêmero. Você pode perder ele se a máquina reiniciar. Beleza? Então não é para. Você não vai salvar aqui, instalar um banco de dados aqui com informações importantes que você pode perder. Beleza? Bom, vamos lá para o EFS. Já é um sistema de arquivos que a gente consegue fazer uma coisa bem diferente aqui do EBS quando a gente viu ali. Então, o EFS, Elastic File System, esqueci de Elastic File System, que significa, então aqui a gente já está falando de arquivos. Eu consigo ter aqui ele montado em várias instâncias EC2, inclusive em várias zonas diferentes. Então, eu posso ter aqui na IST 2, na IST 2A, na IST 2B, né, várias instâncias, centenas aqui de instâncias EC2 atachadas aqui, né, nesse mesmo sistema de arquivo. Qual que é a desvantagem disso aqui? É bem mais caro, bem mais caro. Inclusive, eu tive uma experiência há um ano passado, retrasado, onde, pela regra de negócio lá, eu acabei escolhendo o EFS para armazenar uma parada lá que no produto que a gente estava desenvolvendo, que
salvava coisas do Terraform. E aí, dentro desse EFS, uma parada do Terraform que eu não sabia lá, ele iniciava gigabytes ali dentro. E aí, quando eu vi, falei, mas por que essa conta tá cara? Se o arquivo que tem ali dentro é um arquivo de Terraform, era um arquivo de Terraform super pequenos. Era esse outro cara que estava sendo usado ali, então tive que mudar a solução, porque o EFS estava ficando muito caro ali, não estava dando certo nesse projeto. Beleza? Então, essa é a desvantagem dele ali. Né? Você consegue, então você armazena arquivos compartilhados, né? Fica na nuvem lá separados, vários usuários podem acessar, então você pode fazer um barra, montar aqui um barra OPT-A, barra OPT-B, barra OPT-C, cada um está fazendo essa montagem aqui, cada um acessando, a gente vai conseguir acessar esses arquivos dentro do EFS ao mesmo tempo ali, beleza? Ele é legal também, ele também tem essas classes de storage, você tem mais uma ali, né, que é a IA dele também, né, de Frequent Access. Se você não acessa muito aquele arquivo, você pode trocar ele de classe, né, usando uma Lifecycle Rule ali também, para você pagar um pouco mais barato por esse armazenamento, mas tem o trade-off, né, você não pode acessar demais esse arquivo ali, beleza? Então é muito fácil compartilhar. Caso de uso aqui, né, eu tenho várias instâncias, várias máquinas, preciso compartilhar arquivos, preciso compartilhar um diretório ali dentro, né, fazer um barra OPT AAA aqui, né, ou sei lá, um barra OPT em todas aqui, todas elas acessando. Você consegue fazer isso de forma super fácil aqui, funciona super bem, beleza? Bom, um exemplo aqui de pergunta, né? Uma aplicação distribuída em diversos EC2 precisam acessar arquivos para fazer análise em fases diferentes do ciclo de vida da aplicação. Qual a melhor opção? Né? Então, isso que eu acabei de falar. Né? Imagina que você tem uma aplicação que trabalha no arquivo, faz alguma coisa, salva, aí você tem outra aplicação no EC2 que precisa acessar esse mesmo arquivo e você não quer ficar enviando esse arquivo para lugares, né, diferentes, você quer só salvar no sistema de arquivo, sua aplicação foi feita assim, então o EFS vai ser uma opção, né? Então, usar um EBS attached em todas as instâncias EC2, para essa prova aqui não é uma resposta certa, né? Se você salvar no Instance Store, obviamente aqui já acabamos de falar que não dá, né? É um banco que está bem pertinho ali da sua EC2, né? Então você não consegue compartilhar ele de jeito nenhum, ou criar um EFS e montar cada diretório em suas instâncias EC2. Aí sim, né? Você usa um EFS ali e monta esse diretório nas EC2 ali. Beleza? E por fim, para a gente acabar de falar sobre sistemas de arquivo, né, objetos, blocos, vamos falar aqui só do FSX aqui, que é um sistema quando você tem sistemas de arquivos de terceiro, normalmente para alta performance, ou você tem algum requisito que precisa ali de um sistema de arquivos diferente para você montar ele e acessar dentro da sua EC2. Aqui eu só coloquei, né, tirei o print dessa parte aqui, está dentro da página da AWS ali para falar do FSX. Né? Então, quando você tem sistemas, pensa assim, para a prova, sistemas de arquivos de terceiro. O que é a resposta? Não, vai estar relacionada a FSX. Beleza? Um dos mais famosos aqui é o do Lustre, que é para o Windows. Aqui ele é bem performante. Desculpa, para Linux. Para o Windows é o Windows File Service, ele chama aqui, né? Então, imagina que você tem alguma coisa ali que quer compartilhar via Samba, enfim, alguma coisa assim. Você tem o Windows File Server aqui, né? Você tem essa opção. Aqui é para Linux. E tem esses outros dois aqui, o NetApp e o OpenZFS. Nunca trabalhei com esses caras, mas enfim, são formas também de você poder usar esses sistemas de arquivos terceiros dentro da AWS. Normalmente vai usar isso quando tem workloads híbridos ali. Você tem um sistema on-premise que está conectado também com a AWS, então você tem seus servidores, ele já tem alguma coisa relacionada aqui com nesse tipo de sistema de arquivo e você quer compartilhar isso na AWS, acessar de alguma forma. Então, nesses sistemas híbridos on-premise e AWS, esses caras vão acabar sendo úteis para você. Beleza? Uma empresa com servidor Windows on-premise precisa fazer a migração para a nuvem de forma gradual. Qual a estratégia usar para compartilhar arquivos entre servidor on-premise e a cloud AWS? Acabei de falar. Você pode copiar os arquivos para S3, então copiar para servidores na cloud. Pode usar o FSX para o Windows File Server, né? Pode ser. Acho que aqui as perguntas às vezes
pode ficar assim, sendo da forma mais fácil possível, alguma coisa assim, por S3 daria certo também, né? Mas qual a forma mais fácil, talvez, de fazer isso? Então, usar FSX para o Windows Service. O Windows File Server seria a resposta correta aqui. Beleza? Bom, saindo um pouco desse mundo de sistema de arquivos, vamos falar sobre banco de dados e vamos começar com o bom e velho banco de dados relacional, que resolve, né, sei lá, 90% dos problemas. Estou chutando esse número aí, beleza? É só uma brincadeira. Bom, vamos lá. Então, o RDS é para a gente ter bancos de dados relacionais. Quais bancos de dados relacionais? Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server, né, MariaDB também tem. Então, são bancos de dados relacionais que você pode usar a AWS para gerenciar para você. Ela consegue subir um Postgres para você ali. Você entra dentro do RDS e fala, eu quero um Postgres. Beleza, ela te dá um Postgres para você. Aí você pode perguntar assim, né, que até esse próximo slide aqui. Mas, Normandes, mas eu poderia subir uma EC2 e instalar um Postgres lá dentro. Poderia, mas você viu o que eu acabei de falar, né? Você teria que criar EC2, entrar dentro dela e instalar, né, o Postgres. O RDS, você fala, me dá um Postgres, ela, beleza. E aí ela vai tomar conta para você da instalação, ela vai fazer atualização de segurança. Se você quiser fazer backup, tem configurações lá, já tem as ferramentas delas para fazer os backups para você, para monitorar, tem inclusive dashboards que você pode usar. Enfim, se você quer um Postgres, pega o RDS, fala, me dá um Postgres, ela te dá um monte de ferramentas ali. Né? Ou você cria uma instância C2 e sai instalando o seu Postgres. Qual que é? Como eu disse, né? Sempre tem o trade-off ali. O RDS provavelmente vai ficar um pouco mais caro do que você subir um EC2 e tentar instalar na mão, mas você vai ter o custo, né, dessa pessoa tendo que subir o EC2, tendo que dar manutenção. Então, não sei, é uma conta difícil de fazer ali, de mensurar, né? A não ser que seja alguma coisa super gigante, talvez, uma empresa super grande, daria para fazer esse tipo de economia ali, mas eu, sem dúvida nenhuma, usaria um RDS para subir um Postgres. Eu não tentaria de forma alguma instalar numa instância C2, beleza? Uma outra desvantagem aqui, que às vezes pode aparecer na prova também, né? Desvantagem, mas diferença. No RDS, como a AWS sobe e gerencia isso tudo para você, você não tem acesso ao servidor, fazer um SSH lá dentro dele e ver como é que está essa instalação, fazer esse tipo de coisa. Não, você tem que usar o painel da AWS para fazer isso. Enquanto numa EC2 você poderia fazer o SSH lá, mudar alguma coisa, né? Você teria mais ajustes finos ali para fazer, talvez, dentro dessa instalação. Né? Então, por isso que eu estou falando assim, tem que ver um caso de uso muito, muito específico para você tomar esse tipo de decisão. Então, maioria dos casos, né, vamos para usar o RDS e subir um Postgres, subir o MySQL lá. Beleza? Tem dentro do RDS também um banco de dados chamado Aurora, que é um banco de dados relacional proprietário da AWS, mas que ele tem compatibilidade com Postgres e com o MySQL. Então você sobe um Aurora com compatibilidade de Postgres, ou sobe um Aurora com compatibilidade de MySQL. Ele tem algumas vantagens boas assim, relacionadas à instalação do RDS, que vamos chamar de tradicional ali. A performance dele é melhor, tanto para o Postgres quanto para o MySQL. Eu não lembro agora quantas vezes, mas assim, algumas 2, 3 vezes, alguma coisa assim, mais rápido do que você subir o RDS normal. Então, por que todo mundo não sobe a Aurora? Tem o trade-off, é um pouco mais caro ainda, é mais caro ainda que o RDS. Mas ele tem inclusive versão serverless dele, que você não precisa gerenciar nada de máquina, escolher tamanho de máquina. Então, é um banco muito legal, né? Vale a pena demais ali, se cabe dentro do seu projeto, dentro do orçamento ali, você dá uma olhada nele também. Para a prova, lembre-se disso, RDS, banco de dados relacional, como eu disse, Postgres, MySQL, você, né, tem tudo isso que a AWS te entrega na mão, lembra da diferença aqui entre o RDS e o EC2, e lembra do Aurora, que é um banco de dados da AWS que te entrega banco de dados relacional, que Postgres, MySQL, né, compatíveis, que te entrega uma performance bem legal, melhor do que as outras. Beleza? E falando dos bancos não relacionais, eu estava brincando ali no início, eu gosto bastante de bancos relacionais também, principalmente do Dynamo. Tem até, a gente já fez, né, algumas outras apresentações sobre ele.
é um banco muito bom, assim, te ajuda em várias situações, principalmente quando você tem muitos dados e você precisa entregar performance. Então, é um banco bem útil nesse sentido. Ele é totalmente gerenciado pela AWS Serverless ali, você não precisa se preocupar com a tamanho da máquina, esse tipo de coisa. Você fala, eu quero usar o Dynamo. Você cria uma tabela lá dentro dele. E aí, criar uma tabela no banco do Dynamo significa justamente isso. Cria uma tabela e para você acessar os dados lá dentro, é um banco chave-valor. Você tem uma primary key e você tem os atributos. Então, você passa a sua key e ele vai te devolver o valor. Então, por isso que ele é um banco chave-valor. Ele é super rápido, né? A ideia é você entregar, você fazer a consulta e as queries te devolvem eles chamam de single digit milliseconds, né? De 1 a 9 milissegundos ali é para ser a resposta, não é para passar de 10 milissegundos. Então, você sabendo modelar direitinho, ele vai te entregar uma performance muito legal. Também tem essas questões de versão standard e versão IA para você acessar dados ali, né, de classes de tabela que você não acessa tanto, então fica mais barato o armazenamento dele também. Beleza? Então, bancos não relacionais, Dynamo, chave-valor, lembre-se disso, totalmente gerenciado pela AWS, entrega performance ali, né, em um único dígito de milissegundos. Beleza? Isso sobre Dynamo. Sobre DocumentDB, outro banco não relacional, e ele, sabe o Aurora, que é compatível ali, né, para o Postgres, o DocumentDB é compatível com o MongoDB. Então, se você estiver vendo uma questão falando sobre precisamos criar uma aplicação que tem relacionação, os caras fizeram em Mongo e estão migrando para AWS, o que você pode usar? DocumentDB. Se você estiver perguntando coisas, precisamos salvar documentos JSON, que não tem esquema, qual banco de dados utilizar? DocumentDB. Esse é o cara para a gente utilizar dentro da AWS ali também. Beleza? Falando aqui agora sobre bancos de dados em memória. Então, temos o Elastic Cache, que é a mesma coisa, tipo o RDS lá para o Postgres, só que aqui para o Redis ou Memcache, que são, aqui era o. Então, eu posso usar ou o Redis ou o Memcache na hora de eu subir aqui, né, um banco de dados em memória. Já usei bastante o Redis, funciona super bem, super rápido, né? Então é um banco de dados em memória. Então, quando você quer reduzir, caso de uso ali, você quer reduzir carga no banco de dados tradicional, você tem lá um Postgres e você precisa reduzir a carga porque está acessando demais e tem dados que você pode colocar tipo num cache. Onde você pode colocar? Você pode colocar no Redis ali que ele vai te devolver muito mais rápido do que às vezes ir lá fazer uma query no Postgres, né? Então, uma arquitetura bem simples. Uma das formas, né, da gente fazer vamos lá no Elastic Cache, no Redis, ver se tem um dado lá. Ah, não tem. Vamos lá no banco de dados, consulta e vamos salvar dentro do Redis para a próxima vez já estar ali no cache e devolver de forma mais rápida. Beleza? Então, é um banco de dados em memória. Então, tem uma alta performance, baixíssima latência para a gente trabalhar, né, com dados ali em memória. Beleza? Vamos lá para algumas perguntas relacionadas a banco de dados aqui, nesse sentido. Então, qual serviço da AWS é ideal para a gente hospedar um banco de dados relacional como MySQL, Postgres, com alta disponibilidade e escalabilidade automática? Então, banco de dados relacional, lembre-se do RDS. Então, o RDS consegue te entregar, né, várias coisas aqui, alta disponibilidade. Dentro do RDS, você pode criar read réplicas, você pode separar as questões de leitura, né? Você consegue escalar melhor a aplicação fazendo esse tipo de coisa, né? Você consegue criar na alta disponibilidade aqui uma outra instância de RDS numa outra zona. Se essa zona aqui da AWS cair, ele muda para uma outra. Enfim, então RDS é ótimo nesse sentido aqui para banco de dados relacional. Então, marca a opção de RDS. Qual o serviço da AWS? É uma base de dados NoSQL, totalmente gerenciada, altamente escalável, com latência e consistência. Então, RDS, a gente já viu que não é NoSQL. O S3 não é um banco de dados, seria o Amazon DynamoDB, né? Totalmente gerenciado, escalável, né? Com uma latência bem consistente ali, single digit milliseconds. Qual serviço da AWS é uma base de dados de documento compatível com o Mongo,
oferecendo escalabilidade horizontal e gerenciamento automático. Mais uma vez, nós vamos selecionar o DocumentDB, que é o cara, né, que é compatível com o MongoDB dentro da AWS. Qual é o serviço AWS ideal para armazenar e gerenciar dados em cache, melhorando o desempenho de aplicativos que acessam o banco de dados? Então, é o Elastic Cache aqui, na versão do Redis ou do Memcache. Por fim, aqui, você está desenvolvendo um aplicativo web que precisa armazenar sessões de usuário para melhorar o desempenho. Qual serviço você escolheria para armazenar? O Elastic Cache. O Elastic Cache também pode ser um serviço que você pode usar para armazenar essas sessões desse usuário aqui. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre outros tipos de bancos de dados. Daqui, vamos falar bem geral. São bancos de dados que você precisa saber algumas características dele para poder fazer a prova. Então, temos o Redshift, que é um banco baseado no Postgres, mas não é para uma aplicação de transação normal, vamos falar assim, o OLTP, né, que fazem transações ali, OLTP, mas sim para fazer processamento analítico, onde a gente tem que fazer análise ali, onde a gente tem que fazer data warehousing. Então, se você lê esse tipo de coisa, OLAP, data warehousing, Redshift baseado no Postgres, provavelmente vai ser essa a resposta. Tem uma performance muito boa comparada com outros data warehouses ali. Ele escala para petabytes de dados, né? Então, se aparecer coisas relacionadas a análise, ferramentas de BI, tipo o QuickSight da AWS também, daria para a gente fazer integrações. Redshift seria a opção para você responder ali. Um outro banco de dados, o Netuno, é um banco para você fazer grafo. Então, é tipo uma rede social. Então, uma rede social, né, você tem usuários que têm amigos, posts que têm comentários, tem likes e por aí vai. Então, imagina esse tipo de situação numa rede social. O Netuno é o cara que você vai usar para fazer isso. Beleza? Então, é totalmente gerenciado também para a AWS, bem otimizado para fazer esse tipo de query complicada, né, de grafos ali, né, de queries difíceis ali para a gente fazer. Então, esse cara vai te ajudar, né, vai te dar uma otimização bem legal para essas queries. E é útil, como eu disse, né, esse tipo de aplicação de rede social, mas falando em outros tipos de aplicação, sei lá, detecção de fraude, que você também tem esse tipo de relacionamento, engines de recomendação de produtos, né, quando você tem, eu acessei um produto aqui, sei lá, um sabão em pó, e ele já começa a relacionar com outras coisas. Esse tipo de banco, o Netuno vai te ajudar a fazer esse tipo de relacionamento também. Beleza? O EMR, que significa Elastic Map Reduce, esqueci de colocar aqui para que ele significa aqui, né? Então é quando é Map Reduce, então Elastic Map Reduce. Se você vê alguma coisa relacionada com cluster de Hadoop para fazer análise, processamento de dados, de muitos dados, o EMR vai te ajudar. Ele suporta outras ferramentas também, tipo o Apache Spark, o Flink, enfim, vai te ajudar muito nesse cara. Então, você vai usar quando? Para processar dados, para fazer machine learning. Então, esse tipo de situação é onde o EMR vai te ajudar também. Beleza? Bom, da minha parte era isso daqui que eu queria falar. Então, só recapitulando super rápido, tem lá os sistemas de arquivos que a gente falou, né, sobre o EBS, Instance Store, EFS, tem o S3 para a gente armazenar objetos, né, falando do FSX, que é para quando você tem sistema de arquivos terceiros. Depois a gente entrou em banco de dados relacional, né, falamos do RDS, onde a gente pode usar o Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle, etc. E o Aurora, que é uma opção dela ali. Depois, dentro dos bancos relacionais, DynamoDB, que é um banco da AWS, chave valor, não esqueça disso. DocumentDB, que é um banco para documentos JSON ali, que é compatível com o Mongo. Banco de dados em memória, o Elastic Cache. E aí a gente entrou nos bancos diferentões ali, né, o Redshift, que é baseado no Postgres para fazer OLAP, fazer data warehouse, fazer integração com ferramentas de BI. O Netuno, grafo, lembra de grafo, rede social, engines de recomendação de produtos. E o MR, Map Reduce, onde você vê a Hadoop, Apache Spark, Flink, processamento de muitos dados. Esse cara vai te ajudar também. Beleza? Era isso da minha parte.
Valeu demais mais uma vez, pessoal. Tamo junto. Valeu. Valeu, Boa. Normas. Quer compartilhar aí? Vamos, vamos fazer um pequeno simulado, pessoal. Vou mandar o link aqui no chat para vocês entrarem. Vou puxar a tela para a gente acompanhar. Vou parar aqui. Não sei parar. Minha parou aí? Compartilhar? Eu puxei, já estão vendo? Ah, beleza. Então, Ah, sim. virou. Vou mandar de novo, que eu não sei se o Marco Túlio conseguiu ver o link. Boa. Vamos começar? Vamos lá. Vamos ver. A maioria foi na resposta correta, mas a gente teve duas pessoas aqui que foram nas alternativas erradas. Vamos dar uma olhada aqui para ver por quê. Ó, tivemos um que foi. Acho que aqui, ô, Normand, a gente pode falar o que significa cada uma dessas definições aqui, tá? Beleza. Então vamos lá. Qual afirmação melhor descreve o Amazon DynamoDB? Então, um serviço que permite executar banco de dados relacionais na nuvem. A gente já viu, né, ali, né? Não é um banco de dados relacional, é um banco não relacional, né, NoSQL. Então não é. Serviços para migrar banco de dados relacionais e não relacionais. Ele não é feito para fazer migração, né, de banco de dados. É, Vamos para a última ali, né? Banco de dados relacional de nível empresarial. Não, a gente já viu que não é banco de dados relacional. Então, a terceira opção ali, né, que é um banco de dados chave-valor sem servidor, que é a Isso. resposta correta, né? Um banco que Veloy da AWS. Esse segundo aqui, o serviço que eu posso usar para fazer migração é o DMS, Isso, certo? Database Migration Service. E se eu exatamente. não me engano, esse banco de dados relacional nível empresarial, eu posso dizer que é o Aurora, né? Pode sim, pode sim. Boa. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Vou mandar aqui no chat que a gente tá de olho aqui, tá bom? Vamos para a próxima.
Vamos ver o leaderboard. Ó, ficou bem dividida essa daqui, né? Essa Vamos daqui, lá. acho que o ponto principal é Data Warehouse, né? Que você falou bem no finalzinho ali, Normandes. Exato, exato. O Redshift, que é o banco para a gente trabalhar, né, com processamento analítico, né, em Data Warehouse. Então a resposta precisa ser o Redshift. O Netuno, a gente viu que é banco de dados de grafo. DocumentDB, banco Mongo. O Elastic Cache, banco em memória. Isso. Muito bom. Esse aqui reforça, esses pequenas perguntinhas reforça bem os nossos conceitos. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá para a próxima. Vamos ver. Ó, a maioria foi corretamente aqui no Aurora, mas só um foi no SQL. Vamos ver aqui melhor as opções. Boa. O RDS, né, banco relacional. Então, o Aurora é um banco de dados, né, da AWS relacional, que compatível, né, com Postgres, com MySQL, e fica ali dentro né, do RDS, então seria uma opção. E banco de dados relacional a gente usa SQL, né? Então é usar SQL para organizar esses dados ali. Talvez eu ficaria um pouco na dúvida ali, ó, do executar um banco de dados sem servidor, porque o Aurora existe, né? O Aurora Serverless. Pode ser que dê Verdade. uma pegadinha nesse sentido, né? Mas ela talvez poderia ser uma resposta nesse sentido, né? Se a gente É pensasse no verdade. Aurora Serverless. Eu tinha lembrado do Aurora Serverless. Mas essas outras opções aqui, elas são praticamente definições do DynamoDB, né? Exato. Que ele é serverless. Uhum. Boa. Vou melhorar aqui essa resposta. Bem tranquilo essa aqui. Essa aqui é um estilo que cai muito, pessoal. É escolha duas, né? Então tem que ter muita atenção lá na prova. Se pedir para escolher duas opções, você marcar uma opção só, é considerada como errada. Então sempre ter atenção ali no enunciado para não perder a questão. Boa. Vamos para mais um. Essa foi rápida, hein? Uhum. Vamos ver. Boa, a maioria foi na capacidade ilimitada. Isso aí tem que tomar cuidado para não confundir, né? Que tem o tamanho máximo por arquivo, né? Que, pô, não vou lembrar agora se são 5 terabytes, alguma coisa assim, um arquivo, né? E quando você está fazendo um put ali, existe um limite também para você fazer sem ser por multipart data, né? Na hora de enviar ali via HTTP.
eu também não vou lembrar, acima de não sei quantos megas, você é obrigado a fazer via multiparte. Mas a quantidade de arquivos, né, de dados que você pode jogar lá dentro é infinito. Sai jogando arquivo lá dentro que não tem problema. Muito interessante o S3. É. Pô, essa foi bem tranquila. Vamos para a próxima. Vamos ver. A maioria foi no estandarte, correto. Uma pessoa foi no Glacier. O Glacier seria o mais barato, né? Ao contrário. Isso. Então não lembro agora se o Glacier ou o Glacier Deep Archive. Acho que o Glacier Deep Archive é mais barato, né? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que o Deep Archive ele é mais barato, né? Porque ele é bem difícil você acessar. E quando você vai retornar, tem algumas horas, né? É. Mas um dos dois aí, mas sim, né? O mais caro é o Standard, que é a forma padrão Isso. dele, né? Eu posso falar que ele é o mais caro pelo tempo que eu uso para fazer tempo de recuperação. Tipo, ele é mais caro também pelo tempo de recuperação, mas existe a classe One Zone, que é Hum, barata, mas você tem uma disponibilidade menor dele, né? Você corre o risco de poder perder esse arquivo também mais fácil. Então, não é só pelo tempo de recuperação, é também pela disponibilidade, assim, pela garantia que esse arquivo, eu não lembro exatamente quantos noves ali, mas você tem 99,99999% de chance hum, de nunca perder esse arquivo no standard. No OneZone IA, por exemplo, ele só está em uma zona, aí já cai para 99. Não lembro se são 9 ou 99,5. Então já cai a chance de você perder o que você salvou ali, já aumenta muito. Então por isso que o standard é mais caro também, por esses dois motivos, talvez. entendi. Boa. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Boa, vamos para mais uma. Bom, essa aqui empatou, hein? Entre o S3 e o EBS. Acho que a maior dúvida é por que eu não posso usar o S3? Porque o S3 é para mais objeto ali, assim, não é sistema de arquivos, né? Sistemas de Uhum. recursos, talvez essa seja o ponto para a gente falar que é o EBS, né? Porque a gente não consegue instalar um sistema operacional no S3, por exemplo, né? Então, precisa usar um EBS para esse tipo de situação, né? Acho que Isso. talvez seja isso, né? Talvez seja os arquivos de programa ali, né, dentro de um sistema operacional.
mais objetos no documento, ou metadados do documento no S3. Isso é arquivos de mídia, né, PDF, esse tipo de coisa costuma ir para o S3. Mas arquivos de sistema operacional, arquivo, sei lá, um properties que você precisa ler ali, alguma configuração do servidor que na hora que estiver subindo, você pode ler ele dentro do EBS, no sistema de arquivo mesmo. Isso. Aqui tem um serviço que a gente ainda não comentou, que é o Code Commit, que ele é utilizado para gerenciar o código-fonte. Pessoal, a gente deve falar um pouquinho mais para frente aqui nas próximas aulas. E o É Git o que todo mundo GitHub da conhece é o AWS, né? versionador. Isso, o Code Commit é como se fosse o GitHub da AWS. Boa, pessoal. Vamos lá para mais um. Vamos lá. Nossa, deu um empate triplo. Vamos ver melhor aqui as opções para a gente comentar. Esse aí é lembrar, né, que o S3 a gente está pensando em objetos, o Elastic, o EBS, né, para a gente armazenar em, baseado em blocos, né, você consegue acessar partes, só você pensar no HD, né, você consegue acessar partes dele, e o Elastic File System para file, né, arquivos. Então aí tem uma mistura, né, então a correta seria, né, o S3 é Vamos baseado em ver aqui. objetos, né, Objetos, o Block Store é baseado em blocos. blocos e o File System baseado em arquivos. Né? Isso. Esse aqui foi bem para reforçar os conceitos, pessoal, porque quando vier as questões com casos de uso, né, fica mais fácil você identificar o cenário Uhum. para os serviços, né, correspondentes. Boa, vamos para mais uma. Vamos ver. Essa aqui foi bem facinha, porque teve uma hora que você explicou e você falou exatamente clusters Hadoop, né? Exato, exato. Tá trabalhando com Big Data, Cluster Hadoop, Machine Learning, bem provável que vai ser o MR a opção correta. Elastic Map Reduz. Né? A gente faz o mapeamento, vai reduzindo, né, chegando no resultado final. Aí. É, Eu não vou lembrar o que que é o AWS Bet. Não sei se a gente Bet, já falou sobre ele. Acho que ainda não, hein? ainda não, mas o AWS Bet é para criar batches mesmo, né? Jobs. Você está. Lembro de ter estudado ele, nunca usei na prática ali,
mas é para fazer jobs mesmo. Então você precisa de jobs ali que façam coisas de tempos em tempos, por exemplo. Né? Pega um lote e faz alguma Ah, coisa. Então o sim. batch é para isso. Né? Step functions é para orquestrar chamadas, Uhum. né? Pode ser chamadas de lambda, consegue fazer outras coisas também. E EC2 é o EC2, né? É, Servidor. C2 é C2. Boa. Tranquilo, pessoal? Vamos lá que a gente tá quase acabando. Só mais duas. Essa questão aqui, pessoal, é bem parecida com o que cai na prova. Tem um cenário ali bem interessante. A maioria foi no S3, hein? Vamos ver aqui. A resposta correta é FS, né? Até você mostrou, né, Normandie, você mostrou um desenho ali mostrando um EC2 ligado a dois EC2 ligados a um EFS. Exato, exato. Sim, Porque como está ali um EC2, né, em zonas diferentes, querendo compartilhar dados baseados em arquivos, né? Se pensar arquivos ali, né? Dá para fazer no S3? Talvez, se a gente começar a pensar, baixa lá do S3, faz alguma coisa, manda de novo, mas pensa tanto que seria mais fácil se você já tem um sistema de arquivos compartilhados nas suas EC2, né? Naquele exemplo que eu dei ali, tem um cenário que você vai lá, trabalha alguma coisa no arquivo, já salva ele já está pronto para outra aplicação pegar ali daquele arquivo. Não precisa usar uma API, né, de um S3, por exemplo. Como é arquivo, acho que a resposta certa seria o FS mesmo. isso. É o que a gente tinha falado há pouco, né? Não dá pra gente conectar o S3 ali no S2, né? E muito menos compartilhar ele entre duas instâncias. Tem que usar a API para baixar coisas nele, né? Então é diferente, não é Isso. compartilhado ali, exato. Boa. Vamos para a última, pessoal. Não sei se você está falando, Miriane, mas você está no mudo. Opa, não vi. Bom, teve um aqui no RDS, né? A maioria foi certeira aqui no Dynamo, mas por que que eu não posso usar o RDS? Eu acho que principalmente por ser um e-commerce, o mecanismo de recomendação já é queries, né? Precisa de um acesso, um volume muito grande, né? Isso talvez daria. A resposta lá está sendo Dynamo? Isso.
Acho que Hum, por conta de ser da menor carga operacional, né? pode ser. O Netuno também te ajudaria nesse sentido, né, de criar coisas relacionadas à recomendação, né, tipo sabão em pó, conhece o amaciante e acaba te ajudando nesse tipo de sistema, mas menor sobrecarga operacional, o Dynamo é ótimo para isso mesmo. Se você comparar o RDS com o Dynamo, acho que o Uhum. Dynamo é bem melhor É para para escalar também. performance, exato. Isso. Não sei se o Netuno seria interessante aqui, mas talvez ele seria um dos menos recomendados, eu acredito, para Uhum, colocar nesse cenário de recomendação. uhum. Faz sentido. E o S3 não é um database, então não daria para a Exato. gente usar. Essa aqui é uma perguntinha boa, viu? Sim. Muito bom. Tranquilo aqui, pessoal? Vamos ver o ranking, como é que ficou no final? Vamos ver. Demora uns segundinhos aqui para carregar. Vamos ver. Ó, o Joel em terceiro, o Diogo Moura em segundo e o PRS em primeiro. Parabéns, pessoal. Mandaram bem aqui. Valeu. Eu não Esse devia estar simuladinho aí, foi bem né? legal. Ainda fiz umas Pois é. erradas. Para ajudar aqui nos comentários, teve bom. É, É, deixa eu ver aqui como é que eu tiro o share. mas foi muito bom. Obrigado, Normandos, por ter ajudado aí hoje. Valeu Ter demais. passado Tamo seus junto. conhecimentos aí, sempre é bom. Sim, E a gente espera você nas próximas aí, se der tudo certo. Não, vamos isso sim. Só aí. contar comigo aí. Valeu demais, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Obrigada, Obrigado por tudo. Normandes. Tchau, tchau. Obrigada aí, pessoal. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Boa noite.